E vocês me disseram que há 10 anos, então a igreja começou há 12, e há 10 anos atrás, vocês tiveram uma direção do Senhor de começar uma ONG, Sim. né? E é a TAP. Sim. Fala um pouco sobre a TAP, com o que ela trabalha, né? E o porquê de começar. Sim, legal. É curioso isso, porque alguém pode perguntar assim, mas um trabalho social, um trabalho missionário, um trabalho no campo, pode ser feito através da igreja, né? Mas Deus deu uma direção da gente começar uma ONG, porque Ele falava assim pra mim, Renato, a ONG ela tem um poder de captar um recurso financeiro que a igreja não tem condição de captar. Por exemplo, das multinacionais, das empresas que às vezes destinam parte dos seus impostos, dos seus recursos para ajudar organizações sociais, né? E, de fato, eu fui entendendo isso. Não só as empresas, mas também o próprio governo, né? Municipal, estadual e federal tem recursos destinados, né? Às organizações, em apoiar as organizações. E a maneira que a gente tem de captar esses recursos do governo é através das ONGs, né? A igreja não tem essa capacidade legal de fazer isso. E eu entendi isso e eu de fato, constitui uma ONG que ela não tinha nenhuma relação com a igreja. Okay. Então, a primeira estratégia que Deus deu foi que ela não fosse da igreja viva. E a gente conectou pessoas diferentes a essa ONG. Em alguns momentos, até não cristãos, que se conectaram a essa ONG para, de fato, somar com seus talentos, com seus dons, com suas expertises, e a gente pudesse, de fato, desenvolver projetos que eram sociais, e através desses projetos sociais a gente deixava o evangelho para as pessoas. De maneira bem cuidadosa, a gente ia gerando esse trabalho de levar Jesus para as crianças, principalmente sempre crianças, adolescentes, né? Mas usando recursos que vinham das organizações. Então, várias vezes a gente recebeu grandes quantias de dinheiro que vinham de empresas multinacionais. A gente pegava esses dinheiros, aplicava em projetos e usava esses projetos para levar Jesus. Então, foi uma estratégia que tem funcionado até hoje, inclusive. A TEP, ela é uma ONG que ela não é nacional, ela é uma ONG internacional. Ela tem projetos hoje no Brasil, hoje em Moçambique. Nós estamos abrindo para outras nações. A gente já tem avançado nesse sentido. Em breve a gente vai ter essas informações também, né? Mas a gente tem hoje ajudado, de fato, a levar o evangelho para lugares onde muitas vezes poucas pessoas têm interesse ou disposição de ir até esses lugares. E o nosso peso tem sido muito nesse sentido, onde muitas vezes tem perseguição religiosa, onde são às vezes lugares onde tem crises sociais muito grandes, né? Muita fome, problema com educação, problema com saúde, né? Uma série de questões que às vezes dificultam as pessoas de pararem o dia a dia delas, de trabalho, a rotina delas, irem até lá. Então a ONG TEP tem entrado muito nesse lugar de fato, abençoar comunidades, né? Carentes, aldeias, lugares onde o evangelho tem dificuldade até de chegar. E aí, agora assim, pra mim, acaba sendo até mais óbvio, né? Que a sua profissão, a do ensino, ela faz parte da igreja, né? Assim, a igreja é também essa grande sala de aula, né? Sim. Discípulos são alunos, na verdade, né? Isso é muito legal. Então ali você aplica tudo, né? Sim, às vezes eu tenho que até tomar cuidado, né? Porque na sala de aula, se eu quero silêncio, eu faço um shh. Aí todo mundo, né, no púlpito já não. Quantas vezes eu já me segurei, quase que eu mandei o povo parar de conversar, guardar o celular, né, que eu faço em sala. E mandou pra diretoria. Mas eu gosto muito dessa área. Hoje é a área que eu sirvo lá na Igreja Viva, né, também no cuidado das pessoas, mas eu gosto dessa parte do ensino, né, e principalmente pra química, né, que é algo, às vezes é um bicho de sete cabeças pras pessoas. Eu gosto de tornar aquilo que é difícil, transformar de uma maneira fácil, de uma linguagem fácil, que a pessoa entenda aquilo que eu tô querendo comunicar, né? E muitas vezes com a palavra a gente vai ter que fazer isso, Mesma né? coisa. Tornar algo que às vezes é difícil pra pessoa entender, às vezes para um novo convertido, ou alguma coisa, algum assunto que é mais difícil de se entender, você transmitir de uma maneira mais fácil, né? Eu também, como eu dou aula para adolescente, então tem que ter alguma coisa que cativa, e geralmente eles gostam de algo mais engraçado, né? Então, é algo que eu também
procuro trazer Legal. algo mais dinâmico para que aquele ensino seja gravado melhor, compreendido melhor e também levar para a prática, né? Mas Tá bom. é um desafio, porque a gente tem que, eu vejo tanto eu quanto o Renato, né? O ensino de química tem algumas semelhanças, mas o da palavra é muito melhor, né? Uhum. Mesmo a administração, eu lembro que o Renato, logo no começo da Igreja Viva, ele fazia organogramas, assim, perfeitos, né? Do funcionamento da igreja, então a gente olhava aquilo, a gente entendia, ok, a Igreja Viva funciona assim, legal, o ensino vai ser assim, mas como também a gente precisou procurar em Deus, buscar em Deus, né? Tá, Deus, isso é o que a gente sabe, que a gente aprendeu na nossa faculdade, mas o que o senhor quer mudar aqui para que fique mais a tua cara, né? Porque igreja não é empresa. Exato. O púlpito aqui não é um professor dando aula, né? Mas nós estamos repartindo a palavra, né? Então, a gente teve que também aprender com Deus, né? Como trazer Jesus para aquilo que a Muito gente bom. sabe, né? E tornar de uma maneira mais bíblica, né? Eu lembro que o organograma da Igreja Viva, né? A gente recebeu elogios pela organização, mas Sei. faltava a Bíblia lá. Ok. Então, vamos separar, por exemplo, nos 5 ministérios essa organização. Então, hoje, a igreja toda é dividida e organizada pelos 5 ministérios. Então, a gente foi tornando dessa maneira, né? Então, o ensino. Como que isso eu uso esse ensino para que seja vida e transformação. Ok. Então, não é só transmitir um conhecimento, mas como que isso vai gerar transformação nas pessoas que estão entendendo, lendo a Bíblia, como que eu posso dar recursos para ela, para que isso se torne uma prática e venha com transformação do caráter dela, né? Para ser como o caráter de Cristo. Então, tudo isso é que a gente teve que... Tá, Deus, isso é o que a gente tem, é a ferramenta que nós temos, o Senhor nos deu, né? Somos gratos, mas a gente precisa muito do Senhor aqui, né? Porque só o conhecimento humano não resolve nada. É como a gente gerir uma empresa ou ensinar pessoas qualquer ensino, mas aquilo que a gente está fazendo é muito maior, né? É reino, né? Eu acho muito lindo, assim, perceber que quando a gente se converte, né? Eu percebo que o Senhor também quer que a nossa profissão se converta, né? Sim. Ele quer que o nosso dinheiro se converta, ele quer que a nossa família se converta. E esse se converter não necessariamente é mudar. É lógico que se alguém está fazendo alguma coisa ilegal e tal, vai ser mudado isso. Mas, e eu vejo isso claro em Pedro, né? Porque ele tá lá pescando, aí ele tem um encontro com Cristo e aí ele fala assim, então agora você vai ser o quê? Pescador. Então é como se ele dissesse assim, você entende que Deus estava já agindo na sua vida quando você era um pescador, mas agora eu quero mudar o propósito da sua pesca, né? Agora eu quero mudar o objetivo da sua pesca. Então você é professor. E aí você vai se converter, você vai continuar professor, mas agora tem uma outra coisa que eu quero que você ensine, né? Você é um administrador, você vai se converter e vai continuar administrador, mas agora tem uma outra coisa para você administrar, né? Então eu percebo isso, que o Senhor quer dar novo propósito para aquilo que geralmente Ele já estava fazendo na nossa vida, né? Exato. Daquilo que não é pecaminoso, né?